Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro e único Futebolcast. Aqui é o Gabriel e a convidada de hoje dá um baile em muitos QBs da NFL. Hoje, infelizmente, nosso amigo Leonardo, meu companheiro, não pôde comparecer, teve um compromisso e eu vou estar tocando o episódio de hoje com a nossa convidada especial, que ela tem a agenda cheia, foram 2 finais de semana tentando marcar na agenda dela, mas conseguimos. E, cara, muito obrigado e sinta-se em casa, o prazer da gente é enorme estar com você aqui e o microfone é todo seu. Fala galera, eu sou a Esther Alencar, é um prazer estar aqui também, obrigada aí pela oportunidade, sempre muito legal poder compartilhar um pouco de experiência, trocar história, gosto bastante, falo demais, então vamos que vamos. Valeu. Cara, para quem não conhece, a Esther é uma jogadora de futebol americano feminino. Ela manda muito bem. Ela vai compartilhar um pouquinho hoje sobre a experiência dela, todo o contato que ela teve com o esporte americano e vem tendo com o esporte americano. E, cara, eu acho que vocês vão curtir pra caramba. E vamos começar isso. Queria saber, tipo, Esther, como que, acho que começar do começo, né? Como que tudo começou, como que foi todo esse contato, assim, com o esporte americano e da onde que surgiu essa vontade, assim, de vamos jogar e é isso que eu quero. Então, eu conheci futebol americano, eu era bem nova em comparação com a maioria das pessoas no Brasil, né? Então, eu estava com, sei lá, 10, 11 anos mais ou menos, e o meu irmão mais velho conheceu o futebol americano. E aí eu lembro que o meu irmão mais velho, Gabriel, ele briga comigo quando eu não cito o nome dele, porque eu sempre falo dele e fica o irmão mais velho. Então, Gabriel é o nome dele. E aí, em 2007, ele foi para o Canadá, e lá, no dia do meu aniversário, ele assistiu um jogo de futebol americano, né, da CFL, enfim. E aí ele Uhum. voltou para o Brasil super empolgado com isso e tal, não sei o quê. E aí a gente começou a brincar e acompanhar um pouco de NFL, assim, isso para o fim de 2007, começo de 2008. Então, o primeiro jogo que eu lembro muito claro de ver de futebol americano foi o Super Bowl entre Cardinals e Steelers, lá no comecinho, em fevereiro de Caramba. 2008, né? Um jogo absurdo, inclusive. Quem nunca viu, fica aí a recomendação, que foi um jogo brabo. E aí, naquele mesmo ano, meu irmão, ele, enfim, pesquisando sobre isso, ele encontrou o Curitiba Brown Spiders na época, que foi um dos primeiros times do país, né? Pelo menos aqui em Curitiba, com certeza. E ele começou a jogar perto do primeiro jogo com equipamento completo, que foi em outubro de 2008, aqui em Curitiba. Ele jogava no Brown Nossa. Spiders. E eu tava sempre com ele, mano. Tava, tipo, todo treino, tava lá. Inclusive, essa semana, o pessoal postou uma foto antiga do time, assim, todo equipado, os caras que estão, sei lá, em um monte de canto diferente do mundo hoje. E eu lembro daquele treino, porque eu tava naquele treino, acompanhando, sabe? Então eu sempre tava bem Nossa. por perto. Mas assim, eu gostava muito, sempre gostei do esporte, sempre fui atleta, mas, tipo, não enxergava que era pra mim, né? Porque, teoricamente, menina não poderia jogar futebol americano, não tinha time, pelo menos eu desconhecia, né? Porque já houveram várias Uhum. tentativas de time feminino em Curitiba. E aí, enfim, em 2014, eu tinha me aposentado do vôlei, que era o meu esporte oficial, vamos dizer assim. Estava na época de vestibular. E eu descobri um time feminino de futebol americano que encaixava nos meus horários, que, tipo, os treinos não eram domingo de manhã, que era o dia que eu tinha Sim. dedicado para ir para a Uhum. igreja. Então eu podia treinar. Eu falei, mano, fechou, mãe, me leva e vamos. E, meu, desde aquele dia, foi em novembro de 2014, eu nunca mais parei, assim. Foi daquilo para o infinito, enfim. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei. Pô, que massa. E cara, toda vez que a gente pergunta assim pro convidado, é muito massa ver que cada um tem uma experiência, assim, sabe? Tipo, pô, você acho que é privilegiado de ter contato com o esporte, tipo, eu nem, cara, 2008, eu nem sabia o que que era NFL, nem sabia o que que era futebol americano. Sim. E, cara, eu acho que é muito massa ver isso,
que, pô, o esporte pega todo mundo, assim, né? Não importa, que a gente sempre fala, né? Esse futebol americano é para gordo, magro, mas tipo, é para todo mundo, assim. É muito massa ver isso. Uhum. E, pô, já que você falou, tipo, dos treinos e tudo mais, também vamos começar pelo começo. Conte como é que foi toda essa esse teu envolvimento, né, com o esporte, assim. Acho que dá para você comentar um pouquinho de como que, tipo, peneiras, né, vamos falar, tryout que você participou, os times que você chegou a jogar, e acho que pode falar um pouquinho disso também. Tá. Então, assim, o meu primeiro treino, como eu falei, foi lá em 2014, e nessa época, os times femininos, eles não tinham, e ainda vários têm, que é tipo, não tem uma seletiva específica numa data. Na época era tipo treino aberto. Então, se você aparecesse para treinar, o time deixava você participar, porque era uma fase muito de começo do esporte, né? A galera tava aprendendo. E aí, como eu falei, né, que eu estava sempre com o meu irmão assistindo os treinos. Meu irmão, ele era um atleta muito dedicado no que ele fazia, no que ele se comprometia. Então, em casa, ele treinava e eu treinava junto. Então, antes de eu começar a jogar futebol americano, eu já sabia o nome das rotas, já sabia minimamente como me posicionar. Assim, minimamente, né, gente? Claro. Mas, assim, é uma noção que, de forma geral, as pessoas não têm nenhuma, né? Não tem. Então, eu Uhum. cheguei já, como você falou, eu me considero muito privilegiada nesse sentido, porque eu cheguei, eu já conhecia as regras, já conhecia os termos básicos, sabia como Nossa. segurar uma bola. Nossa, a galera, quando via Isso, aquilo. isso ajuda, cara, nossa, imensamente, assim, só você saber onde é que tá, porque, tipo, desculpa te cortar, mas, Não, pô, tudo bem. primeiro treino assim, mano, era só porradaria, assim, pra mim, sabe? Tipo, chegar lá, a bola tá ali, vamos atrás da bola, sabe? Então, Quebrar uns eu acho que, dedos. sim, cara, eu acho que ter essa mentalidade, assim, de, tipo, presença em campo, assim, pô, acho que ajuda pra caramba. Mas toca o barco. E aí, aquele treino foi muito. Nossa, eu me senti incrível, assim, porque a galera tava encantada. Nossa, ela sabe das coisas, olha como ela joga bem. Gente, tipo, eu não jogava bem, mas eu. Cara, era o meu primeiro treino e eu não tava parecendo uma pamonha no campo, entendeu? Então, eles Isso ficaram já muito era, empolgados. primeiro treino já era full pads ou não? Não, ixi, estava Não, bem longe de ser bem no isso, assim, começo. bem no começo mesmo. Tipo, nem lembro quanta gente devia ter, mas eu sei que o pessoal da comissão técnica e diretoria assim, ficaram super empolgados, porque, cara, isso não é normal de acontecer, entendeu? Sim. E num treino era tipo, sei lá, terça-feira à noite no Barigui. Tipo, qual a chance, entendeu? Enfim, então foi naquele dia que começou para mim. E aí, assim, em 2015, eu entrei nesse time em 2014, né? O Guardian Angels na época. E aí esse time tava, tipo, morrendo, assim, sabe? A galera da comissão técnica não tava mais conseguindo se dedicar, então a galera saiu. A diretoria, até hoje eu não faço ideia do que aconteceu, que deu ruim, assim. E aí sobrou, tipo, eu, a minha mãe, porque sim, a minha mãe jogou comigo, gente. Acredite se Caramba, que quiser, massa, eu tenho cara. provas e imagens, inclusive, sobre a minha mãe, eu e aí a presidente do time, né, a Bruna Luz, na época, que Que inclusive é a massa. irmã da uma família super importante, né, que são os Tuleski Luz, enfim, que estavam no BS desde o começo e tal, enfim, quem tá ouvindo e conhece um pouquinho da história do futebol americano de Curitiba vai conseguir enxergar a conexão, né? Mas seguindo. E aí, tipo, a Bruna, que era a presidente, tipo, nós duas dividíamos o peso e a carga daquilo, né? Porque a gente, tipo, a gente queria que fosse pra frente, a gente não tava de brincadeira, sabe? Sei lá, Uhum. nós duas a gente carregava muito essa paixão de que a gente viu os nossos irmãos e, no caso dela, os primos também. Então a gente queria viver tudo aquilo. E aí a gente se viu num lugar de ou a gente larga os bets, porque não tem o que fazer, o time acabou, ou a gente começa do zero e, enfim, vê o que faz. Só que Uhum. nessa época, a Bruna estava fazendo a transição para o doutorado dela, em São Paulo. Então, tipo, ela estava ajudando a esquematizar tudo e ela ia embora. Então, no fim, eu encontrei a Amanda Ramos, que, enfim, quem conhece o futebol americano feminino, e o Silverhawks, que é o meu time atualmente, né? Já ouviu falar dela também. E aí a gente se encontrou e começou o nosso time oficialmente em julho de 2015, né? Enfim, e aí quando isso rolou, eu assumi 1 milhão de responsabilidades, porque teoricamente eu era a pessoa que entendia do esporte, que já tinha uma experiência, que, enfim, eu sou professora, eu tenho essa característica de liderança,
Então a Bruna saiu, ela largou a presidência do time para mim. A gente não tinha coach, eu virei head coach. E aí era isso, entendeu? Lançou o Hail Mary para você e se vire. Ainda não, porque não tinha jogo, então não tinha como. E na época, em todo esse tempo, eu jogava de receiver, eu não jogava de QB. Isso é um detalhe, acho que é legal de comentar. Enfim, e aí o tempo foi passando. Em 2016, o nosso time tava crescendo, né? Assim, a gente estava constantemente crescendo, sabe? Eu gosto de que, desde o começo, a mentalidade do nosso time foi uma mentalidade muito saudável, assim, muito sólida, sabe? Então a gente tinha 5 pessoas, os nossos valores já estavam muito bem colocados, a nossa forma de enxergar o time, onde a gente queria chegar. Então, enfim, tudo deu muito certo por causa disso. E aí, em 2016, eu tive a oportunidade de jogar pelo Cariocas FA, que é um time de futebol americano lá do Rio de Janeiro. O nosso time não tinha condição de jogo. Eu passei um final de semana no Rio, a gente treinou com elas, e delas me chamaram, você não quer jogar essa temporada pelo nosso time, já que teu time não vai jogar? Você só tem que vir uma vez por mês para o Rio de Janeiro e ir para os jogos, e é isso. De boa, né? Tranquilaço. E aí eu cheguei em casa, falei com os meus pais e tal, e os meus pais, assim, de novo, eu sou muito privilegiada, porque eles sempre deram uma força muito grande nesse sentido. E aí foi isso, 2016, uma vez por mês eu viajava para o Rio de Janeiro, e daí viajava para os jogos e joguei futebol americano, joguei flag por elas, né? E aí, enfim, em 2017, no começo do ano, janeiro, o nosso time se tornou independente, nosso time feminino, aquele que começou em 2015, né? Para a galera, deve estar até bem confusa já, coitados. Em 2017 a gente se tornou independente e oficialmente o nome virou Curitiba Silverhawks. E aí, depois disso, foi assim, uma crescente exponencial, eu diria. Não sou matemática nem nada, mas com certeza foi exponencial. E aí... Fica bonitinho, sabe? Fica bonito. É isso, acho que parece inteligente, né? E aí, enfim, o nosso time não parou de crescer desde então. E aí, no ano passado não, 2018, eu tô fazendo super um overview aqui da minha história, né? Senhor amado. 2018, no primeiro semestre, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, e daí eu joguei por um time nos Estados Unidos, só 2 jogos, assim, porque o objetivo não era futebol americano. Enfim, voltei para casa e aí continuei jogando no Silverhawks. Que ano passado foi, tipo, o ano perfeito para o time, né? A gente teve 8 jogos, 8 vitórias, campeã. Nosso time foi campeão paranaense, campeão brasileiro, e é isso. Desde então, coronavírus, e daí não rolou mais nada. Cara, que insano, mano. Desde a tua mãe até, acho que viagem para os Estados Unidos e jogar flag até full pad, eu acho que, cara, tem muitos episódios que dá para gravar com você. Acho que é muitas histórias assim para contar. Mas, cara, o interessante assim é ver toda essa transição, né? A gente teve a oportunidade de conversar com a tua colega de time, a Malafaia, a Camila, e ela contou um pouquinho assim dessa transição, né, de virar independente e ficar o time feminino mesmo. E pô, eu acho muito da hora isso, ver que sim, o esporte é para todo mundo, né, cara, que todo mundo tem essa oportunidade e como você falou, dos valores, eu acho que muitos dos times que começam, né, agora, assim, começam meio largados, não tem o definido, tipo, só vamos jogar futebol americano. Mas eu achei bem interessante o que você falou, assim, tipo, a gente já estava estruturado, já sabia o que queria e, mano, vamos para frente e deu no que deu, assim, sabe? Tipo, cresceu exponencialmente e, cara, muito massa ver isso. E, cara, eu acho que só dou parabéns, acho que para você e para vocês também, né, que todos fazem parte da dessa bolha assim que foi construída. E, cara, é inspirador assim, acho que por falar por mim e pelo Léo, que a gente teve uma carreira de, não sei, acho que foi 2 jogos. Então, cara, acho que dá um orgulho assim ver toda essa transição assim de acho que é suor, né, cara? Desde os treinos, assim, pô, viagens para o Rio de Janeiro. Você chega aqui, vai treinar, você acabou de chegar da academia, vai comer, vai pro Barigui. Então, acho que, pô, é um peso, assim, carregar nas costas bem grande, mas acho que é bem gratificante. E queria saber, assim, como é que é, né, ainda, né?
infelizmente está parado pelo coronavírus, mas como é que essa questão dos treinos, assim, de vocês? Comenta um pouquinho, assim, mais do Silverhawks e como que é treino, como é que é o espaço ali dentro de jogo e só solta o verbo aí. Boa. Então, assim, antes de responder isso, né, sobre o que você comentou em relação aos valores e estrutura, eu acho que é uma das coisas que eu fico mais feliz de ver que o nosso time realmente é referência de uma maneira bem integral, assim, sabe? Isso foi realmente muito trabalho, muito esforço das meninas da diretoria, né? E eu lembro, sei lá, a gente tinha nem 20 atletas ainda, a gente já tinha um plano de negócios definido, tipo, missão, visão, valores super claro, assim, tipo, piores cenários, o que a gente faz, melhores cenários, o que a gente faz, visão de financeiro, assim, realmente outro nível nesse sentido. E eu acho que é graças a isso, principalmente, que é possível que a gente esteja atingindo esses enfim, esses lugares, né, no esporte, pensando em campo mesmo, porque aí o time tem uma estrutura para fazer o que precisa ser feito, porque tem gente fazendo o que tem que ser feito por trás, enfim. Hoje não, né, mas até quando as coisas estavam funcionando normalmente, o nosso time sempre treinou 3 vezes por semana. Então, terças, quintas e sábados de manhã são os dias oficiais dos treinos do Silverhawks. E aí, eu particularmente, desde 2017, além dos treinos do time, eu tenho os meus treinos de preparação física na academia, né? Antes disso, eu corria no atletismo na faculdade, então os meus treinos do aspecto físico estavam ligados mais à minha preparação no atletismo. Mas, enfim, em 2017 eu passei a focar bastante na academia, assim, principalmente pela noção de que para você ter uma boa performance, não tem como acontecer isso se eu não estiver fazendo por fora, né? Então, desde então, a minha mentalidade, a mentalidade das principais atletas do Silverhawks sempre foi essa. E é mais ou menos assim que funciona hoje, sabe? E aí a gente tem, por exemplo, terça e quinta são dias que não necessariamente a gente tem tantas pessoas, né? Porque é à noite, a galera estuda e tal, ou tá chegando do trabalho, tipo, na metade do treino, aquela coisa toda. Então, normalmente a gente não consegue fazer a scrimmage, né? Que seria um 11 contra 11, o coletivo e tal. Então, a gente foca muito mais em aspectos bem específicos do jogo, assim, ou o jogo aéreo, ou o jogo corrido de maneira separada e tudo mais. E aí, no sábado, é o principal treino, né? O principal treino que a gente consegue executar as jogadas de ST de maneira completa e não só fazer drill. A gente consegue executar o nosso playbook, a defesa também, enfim, que tem o 11 contra 11, né, o coletivo. Então, uma parte muito importante dos nossos treinos é voltada para isso mesmo. Cara, é impressionante, sim, a organização. Acho que, de verdade, assim, acho que não, nem puxando saco, mas, cara, muito massa ver, assim. Tipo, eu já joguei num time que era, tipo, eu considerava bem estruturado, tipo, Tigers, tipo, era um time bem massa, assim, que, tipo, foi uma... Tipo, eu não posso cuspir no prato, porque eu já joguei no Lions, foi a coisa, assim, que, tipo, começou, mas, tipo, foi um dos primeiros lugares, assim, que eu vi, tipo, a organização, assim, sabe? Tipo, claro que no Lions também tinha toda essa questão de treino separado e tudo mais, mas essa questão dos valores bem definidos e do que o time queria e como se comportava dentro e fora de campo, eu acho que é essa organização, assim, que acho que todo atleta busca, assim, sabe? E, cara, é impressionante ver, assim, a estrutura que vocês têm. Eu acho que, até por ser, tipo, podemos considerar o Silverhawks um time pequeno, né? Não tem um grande porte, assim, mas, cara, por tudo que vocês conseguiram, acho que, pô, academia, nutricionista, tipo, uniforme, cara, é muito massa ver, tipo, da onde cresceu o Silverhawks, assim, sabe? Uhum. E, cara, muito legal isso. E a gente já perguntou assim para Malafaia, mas acho que vale também pegar uma outra opinião, assim, como é que foi toda essa questão, né, de transição, assim, a gente sabe que vocês revezavam equipamentos antes, mas, pô, conta aí como é que foi toda essa transição, né, tipo, pô, agora vamos jogar, tipo, full pads, assim, qual que é, acho que é a sensação, assim, porque é muito diferente jogar, né,
full pads, e você jogar tipo, bora só botar a luvinha ali, as sleeve, chuteira e correr, assim, sabe? Então, conta um pouquinho aí e também já embala e conta aí por que você decidiu ser QB e treinar o Tom Brady. Vamos lá, então. Primeiro que, antes de comentar assim, uma visão do time, para mim foi um dia muito emocionante quando eu provei o helmet que ia ser meu, assim. Gente, sério, aquele treino, Barigui, à noite, frio. E aí chegou, enfim, um ex-jogador do Brown Spiders na época. Ele tinha uns equipamentos usados e tal, e daí ele apareceu no nosso treino para mostrar, para a gente provar. E daí eu provei um helmet azul, um azul nada a ver com o nosso time, nada a ver com nada. E aí eu pus aquilo na cabeça, serviu perfeito. Eu não queria tirar, eu queria dormir com o helmet, gente, de verdade, sério. Aquele foi um dia muito feliz. Eu tenho uma foto daquele dia até hoje, assim, que direto eu reposto, que foi muito marcante para mim, sabe? E foi um investimento alto, assim, né? Então, acho que quando você começa a dar esses passos, assim, de investimento financeiro, fica cada vez mais sério. E o nosso time, como eu falei, o nosso time sempre foi muito organizado, né? E aí eu lembro que, de forma geral, a gente não tinha os pads, né? O shoulder pad. E aí tem uma produtora nacional que faz essa parte do equipamento, a Bruiser. E aí o nosso time, enfim, pesquisando possibilidades, a gente viu que se você comprasse, sei lá, 15 pessoas, você tinha X% de desconto. Então a gente, tipo, foi guardando dinheiro, cada um o seu, né? Porque do jeito que eu tô falando aqui, quase parece que o Silverhawks tem dinheiro, mas o Silverhawks não tem dinheiro, tá, gente? O Silverhawks não é rico. Sério, tem gente que acha que a gente... Por que vocês não compram um ônibus? Eu já ouvi esse tipo de coisa. E por incrível que pareça, enfim. Mas não, gente, a gente não tem dinheiro para comprar um ônibus. Continuando. E aí eu lembro quando chegaram os equipamentos, eram tipo uns 15 shoulders, assim. E aí a gente tava, tipo, muito feliz, muito empolgada. Então, no começo, a galera tinha shoulder, quase ninguém tinha helmet. E aí tinha que super dosar o contato, né? Porque é muito perigoso e não dá para uma ter helmet e outra não ter. Então, assim, foi bem aos poucos, sabe? Mas eu lembro que em 2017, que foi o ano que a gente, tipo, decidiu que ia jogar, né? Assim, em 2016 a gente fechou. Não, em 2017 a gente participa do Brasileiro. E aí a gente fez os treinos de preparação com as equipes de base dos masculinos, né? Então, por exemplo, a gente fez treino com o HP Evolution na época, a gente fez treino com o Croco Sub-19 na época também. E aí era muito legal, assim, ver a gente com a camisa de treino, que era o nosso uniforme, tinha, sei lá, 22 meninas no máximo, 30 explodindo, assim. E a gente Mas é gente pra caramba, cara, gente pra caramba. Só que quando você para pensar a nível de um campeonato, tipo, não é sustentável, assim, sabe? É, tipo, sofrido. Então, todo mundo tinha sua posição inicial e tinha que minimamente saber o que é, principalmente o LDL, assim. As DLs tinham que ter uma noção do que o L fazia para entrar. E aí eu lembro que, enfim, foi mais ou menos nesse sentido, assim, sabe? E aí quem não conseguia comprar conseguiu se virar de pedir emprestado, enfim. Mas a maioria tinha seu próprio equipamento já, né? Então a gente não tinha aquele sufoco de na sideline ter que ficar trocando. Nunca teve isso no Silverhawks, sempre foi muito organizado mesmo. Mas aí respondendo em relação ao lance de CQB, como eu falei, eu comecei como receiver e eu gostava muito de jogar de receiver. Porque foi, tipo, eu vi o meu irmão jogando disso, foi a primeira coisa que eu aprendi, eu achava irado, enfim. E aí, em 2016, a gente tinha uma QB, a Fer, e ela... Só que, tipo, não dá pra você ter só uma QB no time, né? A gente precisava de alguém que tivesse também para quando ela não estivesse nos treinos, por exemplo. A Fê, ela é médica, então ela, tipo, direto ela não conseguia estar em treino, sabe? Ou tava viajando, ou sei lá, enfim. E aí tinha que ter alguém. Então eu falei assim, tá, eu não vou ser QB, eu vou ser só QB quando ela não tiver, só pra substituir, assim e tal. Porque eu não queria virar QB, porque eu tinha um pouco de medo, sabe? Cara, muita responsa, entendeu? Sei lá, eu acho que eu não vou conseguir me divertir se eu for QB, como eu me divirto como receiver. Eu tinha esse medo, assim. E aí, enfim, além disso tudo, a Fê acabou se machucando, o ombro dela na época, eu acho. E aí, tipo, meio que não tive escolha, sabe? Era assim, ou você vira QB ou você vira QB. E daí eu falei, tá bom, vou criar vergonha na cara e, tipo, me dedicar pra esse negócio. Porque, assim, ficar fazendo meio termo, eu não ia jogar nem bem de receiver, nem bem de QB. Então eu decidi virar QB pela necessidade do time.
Mas assim, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, gente. Eu jamais voltaria a ser receiver. Eu sou completamente apaixonada pelo meu trabalho. Amo a pressão, a responsa, me divirto muito. Enfim, é só amor. Não, tem muita coisa pesada, mas assim, eu adoro. Não, cara, é bem isso, assim, acho que quando você se sente bem na posição, assim, acho que faz com gosto, assim, acho que tudo fica divertido, assim, né? Tipo, a gente nota que jogar futebol americano no Brasil é mais, né, pela diversão do que, tipo, a diversão pelo esporte, né, o gosto pelo esporte, do que por outra coisa, porque realmente não temos a possibilidade de pagarem a gente ou algumas desses benefícios, mas, cara, é muito massa ver isso. E, cara, eu concordo com você, assim, tipo, você se sente bem, assim, sabe? Você joga ali naquela posição, você estuda playbook, você vê vídeo, você, tipo, entra de cabeça, assim, e aprende tudo, assim. Eu acho que é muito massa também. E, cara, é responsa, mano. QB, E, eu meu, acho muita responsa. no meu caso, tipo, eu me encontrei como QB, sabe? Muito assim. Uhum. Eu tinha tanto esse medo que eu não tinha dado uma chance de verdade. E aí, quando eu comecei a estudar, e, tipo, é meio que eu comecei a fazer aquilo que eu era apaixonada sobre, sabe? Porque, enfim, Uhum. assim, todas as posições precisam estudar e ter um nível de conhecimento e se aprofundar, né, no playbook, principalmente, ou deveriam, pelo menos. Mas o QB, tipo, não tem escolha em relação a isso. Não E, tipo, tem, já era o que eu fazia, sabe? Eu já gostava de ter essa visão de jogo. Então, no fim, foi, tipo, só aceitar que era isso que era para mim mesmo e parar de frescura e fazer o que tinha que ser feito. Sim. E essa lógica de, tipo, fazer pela necessidade do time me ajudou muito também, porque, Uhum. tipo, ok, talvez não era o que eu gostava tanto, mas eu sabia que o time precisava de mim. Uhum. Então, acho que essa atitude, assim, é algo muito bom, porque aí, porque assim, tem QB de forma geral é uma posição que está em destaque, né? E aí Sim. a possibilidade disso estar tá bem alto lá na sua cabeça existe, é real. Mas tipo, eu não Existe queria isso, bastante. entendeu? Então Aham. foi bom que não teve muito espaço para esse orgulho, não. Era tipo pro time mesmo, que o time precisava. Não, tá certo. E, cara, tipo, é uma posição, tipo, muito. É massa, assim, tipo, eu não tenho habilidades nenhuma para ser QB. Eu adoro defesa, sempre adorei defesa, me encanto pela defesa. Mas, cara, é muito massa porque é muito massa porque, tipo, cada posição, tipo, estuda a outra posição, né? Então, tipo, eu sou corner, tenho que só estudar o receiver ali e olhe lá, prestar atenção, tipo, no quarterback e nos meus safeties aqui. E, tipo, cara, QB é, tipo, tudo, assim, sabe? Tipo, tem que prestar atenção nos meus receivers, na defesa, como que Os eles... 21 Cara, jogadores que estão em campo que é sobraram. bizarro. É muito talento, assim, eu acho massa. E, cara, que bom que você deu certo, tá dando certo e explodiu. Essa menina já tem carreira fora do Brasil Uh, e, e a gente queria saber, cara, ter um pouquinho teu futuro, assim, como é que tá o prosseguir da carreira. Contei. Então, no meio dessa pandemia, eu vou contextualizar bem para a galera que não conhece muito futebol americano, ou o futebol americano feminino, pelo menos. No fim do ano passado, começo desse ano, criaram uma liga nos Estados Unidos, que a proposta é ser a primeira liga profissional de futebol americano feminino. Então, no masculino, a gente tem a NFL, tem college, assim, ok, college não é considerado profissional, mas o nível de futebol americano é profissional. Eles Sim. realmente vivem para jogar futebol Uhum. americano e tem possibilidade de virar profissional na NFL. No feminino não existia nada, até então não existe de nada concreto nesse sentido. E aí surgiu essa liga, a WFLA, e enfim, veio pandemia e tudo mais. E certo dia, um amigo meu mandou uma mensagem assim, falando: Esther, você viu o lance dessa liga aí? Só tinha uma brasileira que tinha sido divulgada na época, Gabi. E daí eu falei, eu vi mais ou menos, assim, sei lá qual que é, não sei, assim, tipo, não tava ligada. E aí ele falou, olha, eu sei que tem várias brasileiras que foram pré-contratadas e vão ser divulgadas em algum momento. Eu acho que você devia tentar. Tipo, enfim, quem não me conhece, o resumo do ano passado, a gente foi
campeão estadual, campeão nacional, invicto, tipo, os números estão muito a meu favor nesse sentido. Daí ele falou, cara, eu acho que você devia tentar, né? Elas estão conseguindo, Por você que vai não? conseguir. Eu falei, tá bom, né? Naquela mesma noite eu entrei no site da liga, peguei o e-mail do CEO, sei lá o que é, e aí eu mandei um e-mail com os meus highlights, com a minha estatística e tudo, que posição que eu jogava, lá, beleza. E aí, enfim, fiz meio que de forma despretensiosa. Mas aí eu comecei a pesquisar cada time, ir atrás de cada time que já tinha sido comprado, né? Porque as franquias são novas, então elas estão sendo compradas e formadas agora. É tipo uma segunda divisão, ou tipo a primeira divisão, tipo, do geral do feminino que eles vão criar? Tipo, não tem essa relação de primeira e segunda divisão, porque é uma liga que é independente do que já existe, entendeu? Entendi. Uhum. Então, a ideia é ser a elite do futebol americano feminino, né? Porque é profissional. Entendi. Então, sim. E, tipo, já tem, tipo, vários times já. Então, agora, atualmente, eu acho que tem, tipo, 15 ou 16 franquias compradas já. Caramba. Mas eu não sei. A ideia, o objetivo é ter 32, mas por enquanto, não. Enfim. Legal. E aí, só que é tipo um negócio que vai aos poucos, né? Sei lá, enfim, vou continuar a história e a gente chega nesse ponto. E aí, só que assim, eu tava vivendo coisas de forma geral, apesar da pandemia, assim, eu tava vivendo certas coisas aqui no Brasil e tal, e com a minha família, e, enfim, na minha vida espiritual principalmente. E aí eu pensei, tipo, não sei se é pra eu ir pra lá, sabe? Talvez isso aí seja só pra tirar meu foco, não sei. Então eu tava mandando e-mail para todos os times, mas eu tava muito colocando isso para Deus, assim, tipo, olha, se for para ser, abre essa porta assim bem escancarada, e se não for para ser, tipo, não deixa eu me enganar, sabe? Eu não queria tomar uma decisão errada em relação a isso. E aí, gente, nenhum time me deu bola. Os times me ignoraram assim, ó, 100%, como se eu não fosse um Zé Ninguém mesmo, assim. E aí, a cada semana, um monte de brasileira sendo divulgada. Vocês não têm ideia. Tem mais de 20 brasileiras indo jogar fora. E elas tudo sendo divulgada e os times nem para me responder que não me queria, entendeu? E daí eu falei, bom, eu acho que Deus tá me respondendo e falando que não é para eu jogar futebol americano nos Estados Unidos. Beleza, vou seguir aqui e tô feliz. E aí, enfim, eu tava super em paz com isso. E aí, o pessoal de San Diego me mandou um e-mail. Mandaram um e-mail perguntando minha altura, meu peso e minha idade. Tipo, só, direto assim. Eu respondi e eles falaram, a gente queria marcar uma entrevista com você. Deu, ok. Tava super nervosa e tal. E aí, enfim, rolou essa entrevista que tinha mais outras pessoas, assim, não era pessoal, individual. Eu tive, sei lá, 5 minutos para mostrar que eu entendia das coisas, assim. E foram mais eles falando sobre o que eles viram nos meus vídeos do que eu realmente respondendo alguma coisa. E aí, beleza, eu fiquei tipo, nossa, não sei como que eles vão decidir a partir disso, né? Mas beleza. E aí, sei lá, uns dias depois eu recebi um e-mail, a gente gostou, tipo, você conseguiu, tem um espaço no nosso time, vamos te enviar esse pré-contrato e tal. E aí, enfim, e aí eu fiquei muito em oração, assim, tipo, tá, eles mandaram pré-contrato, será que mais alguém vai mandar alguma coisa? Esperei uns diazinhos, assim, para não tomar uma decisão impulsiva, mas eu senti muita paz no meu coração de assinar com eles, independente dos outros times. Tanto que ninguém mais entrou em contato comigo, no fim das contas, foram só eles mesmo. E aí eu fechei com o Trident, acho que foi em abril, mas eu não tenho tanta certeza assim. E aí, enfim, foi mais ou menos assim que seguiu. E aí, ano que vem, tá previsto eu ir jogar lá nos Estados Unidos, nessa liga. Então, dia 15 de fevereiro, teoricamente, começa o nosso training camp, se coronavírus não atrapalhar tudo. Mas, a princípio, é isso. Caramba, velho, que da hora, velho. Mudar de mala e cuia e jogar o show americano, velho. Não dá pra reclamar, não. Caramba, que massa, velho. E, tipo, Caraca, o velho. doido é que, assim, eu nunca sonhei com isso. Tipo, como. Assim, gente, não era uma possibilidade, entendeu? Tipo, eu não sonhava que eu ia criar uma liga profissional e eu ia jogar nela. Então, eu pensava, bom, a gente tá fazendo o nosso trabalho bem feito para que daqui umas 2 gerações isso exista e as meninas tenham a oportunidade de jogar. Tipo, então, assim, eu sempre sonhei em ir para a seleção brasileira, ser campeã brasileira, que foram coisas que já aconteceram e tudo. Mas isso não era uma coisa que passava na cabeça, sabe? Porque era, tipo, utópico. E é muito doido de, tipo, tá conseguindo realmente mais do que eu sonhei, sabe? Então,
Sim. enfim, torcer para dar tudo certo aí. Cara, que massa, e a gente deseja toda a sorte do mundo, que Deus te abençoe nessa nova fase. E, mano, acho que cara, é visível, assim, o leque de oportunidades que o esporte abre, assim, né? Infelizmente, a gente não tem isso aqui no Brasil, mas, cara, eu acho que toda dedicação vale muito a pena, assim, sabe? Acho que é questão de honra mesmo, assim, sabe? Você dá duro e tá sempre batalhando. Então, eu acho que é mais que merecido isso. A gente fica muito feliz, acho que, pô, teu time também deve estar mega feliz por você. Feliz e triste ao mesmo tempo, Aham. mas, Meus treinadores, mas no dia que eu avisei eles, eles mandaram um gif, tipo, tô feliz, eu tô triste. com certeza, mas eu acho que só fica lembrança boa e, cara, referente ao teu trabalho aí, pelos vídeos que a gente já viu, é uma coisa impressionante, manda muito bem e merece mesmo. E a gente fica feliz, cara, não é todo mundo que tem essa oportunidade, mas eu acho que, mais uma vez, sendo privilegiado pelo esporte, eu acho que, cara, é bênção mesmo. Uhum. E, cara, muito massa ver isso, que o esporte, tipo, abre portas gigantes, assim, tipo, mesmo que a gente não espere, sempre tem alguma surpresa, Deus sempre tem alguma surpresa, então, cara, a gente fica muito animado com isso. E eu acho que sim, tipo, para fechar, cara, eu acho que já que, né, estamos nessa fase, assim, né, de dizer tchau, assim, e começar uma nova carreira, assim, eu acho que, cara, me diga, assim, umas lembranças, assim, acho que top 3 assim, top 3 das melhores lembranças aqui, acho que do futebol americano no Brasil, e eu acho que é isso. Nossa, É que pergunta difícil essa. difícil. Essa é difícil. É tanta coisa que já aconteceu. Que assim, se for parar para pensar, não é tanto tempo assim desde 2014, mas gente, parece que tem uns 15 anos aí no meio desse, porque o FABR já sugou da minha vida uns 30 facilmente, assim, que eu nem tenho ainda, mas já foi sugado, entendeu? Então tem que pensar. Poxa vida, top 3. Eita, nós. Ou pode ser uma resumidona, assim, pra Nossa, sair com não. chave de Uma ouro. resumida, pior ainda. Pelo menos você deu a opção de ter 3. Tá, eu acho que tem algumas. Eu vou falar, sei lá, 3 que são muito importantes que vieram na minha cabeça já. Acho que a primeira foi o nosso jogo contra Sinop em 2017. Foi o Silverhawks viajou. A gente se preparou para esse jogo mais ou menos 6 meses, porque assim, a gente jogou lá em Sinop. Quem não sabe, Sinop fica no Mato Grosso. E assim, pensa, Cuiabá é longe. Sinop fica 8 horas de Cuiabá. Então, assim, é muito longe. Indo Então, de assim, busão ainda. não tinha como ir de ônibus direto, porque seriam 32 horas de ônibus, assim, se a gente não parasse para comer em momento nenhum. Então, tipo, era impossível. Como que um monte de jogadora amadora ia perder, sei lá, 2 dias de trabalho sem chance? Então, a gente se preparou uns 6 meses para isso, para juntar grana, porque a gente sabia que ia viajar. E aí, a gente organizou um final de semana muito absurdo. Assim, a gente colocou 30 atletas de avião até Cuiabá. E aí, a gente pegou um ônibus até Sinop. A gente ficou aquele final de semana num hotel, comida mó boa, jogamos. A gente foi explodida no jogo? Foi. Eu fui a pessoa que mais foi explodida no jogo? Fui. Mas, assim, a experiência do final de semana, assim, foi Sim. muito, muito incrível. E esse jogo, para mim, foi muito formador de caráter, eu diria, sabe? Tipo, forjada, sangue, suor e lágrimas. Foi mais ou menos esse o contexto daquele jogo. Sinop era o atual campeão brasileiro na época. É um time bem físico mesmo. Taticamente, elas não eram muito acima da gente, mas no físico claramente eram. Então, assim, foi um jogo que, gente do céu. Foi esse jogo que choveu ou não? Não, lá não tava Não, né? chovendo. Não fez. Mas, assim, pra vocês terem noção, chegou na última jogada. Não sei por que, inclusive, a gente chamou um passe na última jogada, porque a gente já tava perdendo, né? Mas, enfim, aí eu fiz o passe e tomei uma porrada. E aí eu, tipo, só desisti da vida e fiquei no chão, assim. E aí eu desmaiei. Desmaiei umas 2 vezes, assim, porque eu tava exausta de tanto Caraca, apanhar. meu. As meninas do Silverhawks, elas me zoam até hoje por causa desse jogo, porque eu já não tinha voz mais para chamar as jogadas. Eu falava,
fino, assim, eu falava, não, gente, por favor, tá só mais um pouco, sabe? Tentando puxar as pessoas, assim. Ai, gente, Nossa. sério, foi cômico e trágico ao mesmo tempo. Agora é cômico, mas na época foi trágico. Enfim, então, eu acho que essa é uma lembrança muito forte, bem especial para mim. A outra, com certeza, foi ter sido campeã brasileira no ano passado. Eu acho que, para quem não sabe, aquele jogo a gente estava perdendo de 20-0 até o terceiro quarto. E em um quarto e meio a gente virou e o jogo acabou 21-0. Tô falando, essa menina... 20 no caso, né? Nossa. Essa menina teve aula com o Tom Brady, cara. E foi um jogo, assim, cara, muito outro nível, assim, e eu consegui curtir muito aquela vitória, que particularmente era algo que eu sofri algumas vezes, porque eu sou muito perfeccionista e crítica. Então, acabava o jogo, eu já tava pensando no que eu não tinha feito bem, entendeu? E esse foi um jogo que, assim, coroou uma temporada invicta, foi maravilhoso, assim, aquela medalha grande, ela é pesada, gente, se vocês pudessem ver o vídeo, eu mostrava para vocês, de tão maravilhosa que ela é. Então, ser campeã brasileira foi uma experiência muito legal. E aí eu acho que a terceira foi ter participado do training camp da primeira seleção brasileira de futebol americano feminino também, no ano passado, que eu fui convocada. E, enfim, foi uma experiência incrível, assim, final de semana que, poxa vida, amei muito, assim, tá realmente com as melhores do Brasil, e aí eu tive a oportunidade no situacional, né, que foi no segundo dia do training camp, eu fui QB escolhida para ser primeira linha e tal, então eu tava realmente com o melhor ataque do Brasil junto, sabe? Patrão. E assim, liderar ela foi uma experiência muito legal, enfim, eu fiquei muito feliz, assim, foi muito gratificante e, enfim, é uma experiência que eu guardo com carinho, assim, então eu acho que esse é um top 3, assim, que digno. Caramba. E tava difícil ainda, hein? Pois é. Que massa, cara. Mano, acho que sem palavras para tudo que você viveu aí com o futebol americano. Acho que, cara, uma carreira aí que continua evoluindo. Acho muito massa isso. E, cara, só representa nós. Com certeza vamos ouvir muito ainda sobre Sterling Carr. E, cara, e muito obrigado pelo tempo que você cedeu aí pra gente, de estar compartilhando um pouquinho. Com certeza voltará no podcast para a gente conversar um pouquinho mais. E, cara, faz o teu momento aí, manda hashtag, manda Instagram para seguir do time da gringa, faz teu momento. Tá, então eu agradeço a oportunidade aí, quando vocês me chamaram, né? Eu achei super legal. Eu acho que eu não lembro de ter gravado um podcast antes, então uma experiência divertida aí. Enfim, quem aguentou até aqui esse momento, eu falei um montão, então obrigada pela sua participação e paciência. E, enfim, o meu Instagram, para quem quiser seguir, é @ester.alencar, e aí tem também o Curitiba Silverhawks, @Curitiba Silverhawks, e o San Diego Tridents, que é o meu time da gringa, né? E, enfim, como você falou, né? No fim das contas, eu sou muito privilegiada por ter vivido tudo isso, tá vivendo, né? Sou muito grata a Deus por essas oportunidades e por ter uma família que me apoia também, né? Porque muita gente não tem essa oportunidade. Então, enfim, a ideia é representar o Brasil mesmo. Acho que tem muita coisa para ser feita ainda e muito espaço para evolução. Então, eu estou bem empolgada com isso. Conto com a torcida e carinho de vocês. É isso. Cara, brigadão, Esther. E, cara, vamos fechar aí com a chave de ouro. Sem clubismo, sem nada, mas quem é sua inspiração e para que time você torce? Poxa vida, eu torço para o San Francisco 49ers, que no caso virou departamento médico essa temporada, então trágico. E inspiração, mano, eu acho essa pergunta um pouco difícil em alguns aspectos, porque eu acho que eu não tenho um só. Mas, assim, como QB, sempre tiveram dois que... Três, vou falar três. Pode falar três? Pode, Péssimo, vai. as pessoas indecisas, credo. Faz assim, ó, não sei se você já viu no Instagram, que pediram pro Patrick Mahomes criar o QB perfeito dele. Então, faz o seu QB perfeito. Boa. Então, em primeiro lugar, eu acho que um QB que sempre me inspirou muito foi o Joe Montana, né? Do próprio 49ers de muito tempo atrás, mas principalmente pelo aspecto da liderança dele, né? Enfim, tem várias histórias de como ele liderou o ataque do time para viradas históricas, e eu acho que eu sempre me inspirei muito nisso.
eu sempre admirei muito a ética de trabalho do Tom Brady, então sempre me inspirei muito nisso. E eu gosto muito do estilo de jogo do Aaron Rodgers e do Russell Wilson, assim. Então, eu gosto Mas, muito do... Eu acho que eu me identifico muito com o Russell Wilson, apesar dele ser do pior time que existe na história, que é o Seahawks. Zero clubismo por aqui, gente. gera Mas ele é um clubismo. cara que eu respeito muito e, enfim, acho que atualmente, assim, acho que ele é o QB que mais me inspira, sabe? Mas, Os legal. torcedores do 49ers vão E me banir da torcida do 49ers depois disso, gente. Socorro. a gente edita depois, pode deixar. Boa, boa, boa. E, e para fechar, campeão do Super Bowl. Ai, gente. Eu não Na quero lata. opinar sobre isso. Na Eu lata. não tenho eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Não sei, não sei. Você é Só bem. manda um time. Só manda um Não. time. Ai, socorro, mandar um time? Ai, não sei. Não sei, não vou mandar o nome de nenhum rival e nenhum time que eu não gosto. Eu vou ser omissa e não vou manifestar sobre isso. Omissa, fui. Sem clubismo, então. Quem que você Cara, acha que ganha, então? Fale você. Cara, infelizmente, eu sou o torcedor do Indianapolis Colts. Falo com água na boca que eu sou torcedor do Indianapolis Colts. Já vivi grandes momentos. Mas, cara, com certeza, eu tenho 90% de certeza que Kansas City Chiefs vai ser campeão Ai, novamente. não, sai fora, chega deles. Cara, eu acho que, não sei, eu acho que não tem como bater É esse bem time. possível, mas espero que não. A defesa não é aquelas coisas, mas o ataque nossa, é insano. Então, eu acho que é um time para representar no Super Bowl e eu acho que é isso. Justo, Mas, justo. mas esse fica para outro podcast, então. Tá certo. Tá certo. Cara, muito obrigado novamente pela sua presença. Galera, a gente vai postar esse episódio na sexta-feira para vocês. Então, quem já está escutando, com certeza já está escutando. E, cara, muito obrigado mais uma vez. Infelizmente, o Léo não pôde participar, mas, como sempre, mandando um abraço. Esther, um beijão para você. Deus abençoe. Valeu, Seguir gente. nessa nova caminhada. Tamo Cara, junto. muito obrigado pela audiência. Sigam a gente lá no Instagram, @futebolamericano_br. No YouTube também é a mesma coisa. Cara, tamo junto. Valeu, abraço. Falou.